Os alemães falam sobre a Segunda Guerra Mundial? O que é ensinado no ensino médio? Hello, people! Tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica, eu tenho 29 anos e moro na Alemanha há quase 5 anos. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Quando a gente fala sobre a Alemanha, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Holocausto? Hitler? Guerra Fria? Com certeza esse é um dos períodos mais obscuros da humanidade. E quando eu decidi vir para a Alemanha, essas foram as primeiras coisas que a minha família e pessoas mais próximas me falaram ou me perguntaram. O que você vai fazer na Alemanha? Lá tem ZIS. Alemanha? Mas por que você vai mexer com essas coisas de... Mas como os alemães se sentem sobre esse assunto? O que as pessoas falam sobre isso? O que é ensinado nas escolas alemãs? Já deixa o seu like porque o vídeo de hoje é super interessante. E também deixa aquele comentáriozinho só para ajudar o algoritmo a entender que esse vídeo é relevante para você. Eu vou contar nesse vídeo o que eu aprendi nesses anos morando aqui com os alemães e também perguntando e conversando sobre o assunto com diversos alemães. E é claro que eu pedi ajuda aos universitários e fiz várias perguntas para o meu namorado e para a família dele. É óbvio que esse vídeo é só um recorte de toda a Alemanha, mas de qualquer forma o assunto ainda assim é muito interessante. O que aconteceu com a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial? Depois do final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Alemanha foi dividida em 4 regiões pelos aliados. A ideia era que cada um dos aliados tomariam conta de um pedaço da Alemanha. E a partir daí começou um processo que eu vou dizer que são 4 Ds. Desnazificação, descentralização do poder, desmilitarização e desmocratização. O partido nazista foi banido, bem como todos os sinais de referência a esse partido, como o símbolo da suástica, nomes de rua, absolutamente tudo mesmo, para fazer uma descaracterização de todo esse período. A Alemanha teve que pagar uma espécie de danos morais aos países vitoriosos. Isso foi pago com dinheiro, com maquinários e até mesmo trabalho forçado. Também foi iniciada uma investigação sobre os alemães sobreviventes para entender e julgar todos os causadores da guerra. Os alemães foram então divididos em 5 categorias: infratores graves, que tinham sentença de morte ou prisão perpétua, ativistas e militares, que tinham uma punição de até 10 anos de prisão, infratores leves, com uma pena de até 3 anos em regime aberto, seguidores e apoiadores, que tinham que ficar em supervisão, e 5 exonerados, que eram pessoas que não iam ter nenhuma punição. Isso dá uma sequência aos julgamentos de Nuremberg. Foram vários julgamentos e a régua que vai medir as sentenças desses julgamentos ou como eles vão ser julgados, né, os critérios, foram definidos pela Conferência de Londres do dia 21 de junho ao dia 2 de agosto de 1945. Como eu disse, foi nessa conferência que eles definiram qual país iria julgar o quê e quais seriam os critérios de provas, sentenças e etc. E esse julgamento foi extraordinariamente grande. Além de juízes e advogados, também participaram vários outros profissionais, como psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, entre outros. Os julgamentos terminaram em outubro de 1946. Onde 36 pessoas foram condenadas à morte, 125 pessoas à prisão perpétua e dessas 125, 23 pessoas não tinham direito à liberdade condicional, ou seja, iriam ficar na cadeia até o dia de sua morte natural. Mas nem todas as penas foram de fato executadas. Muitos foram soltos após alguns anos. Além dos casos graves, como eu disse, tiveram todos as outras categorias que iam ser julgadas, né? Como ativistas, militares e pessoas em supervisão. E todos esses casos acabou sendo entregues às autoridades civis alemãs. E então a Alemanha se pegou na difícil decisão entre punir pessoas ou reconstruir o país. E com toda essa tensão, né, da Guerra Fria batendo na porta, o processo de desnazificação foi perdendo um pouco suas forças e o processo de reabilitação das pessoas foi ganhando mais força. E a tensão ao passar do tempo não era mais contra os alemães, e sim entre a parte ocidental, representada pela França, Estados Unidos e Reino Unido, e parte oriental, representada pela União Soviética.
E por volta de 1948, na parte ocidental, muitos presos foram perdoados, inclusive presos do grupo de infratores graves, que eram aqueles presos que pegaram pena de morte ou sentença de prisão perpétua. E esse pessoal que foi perdoado, eles eram basicamente os presos políticos da Alemanha e que tinham um alto poder durante a Segunda Guerra Mundial. E na parte ocidental, todos esses políticos foram simplesmente perdoados. E isso é alvo de crítica até os dias de hoje. Porque exatamente esses políticos que tinham cargos altos no Partido Nazista, né, que criou o Partido Nazista e basicamente criou toda a situação da guerra, foram os mesmos políticos que passaram a ocupar cargos altos no Partido da República Federativa Ocidental. Já na parte que ficou com a União Soviética, essas punições elas foram muito mais rígidas e até mesmo colocadas em práticas de forma mais rápida. E por volta dessa mesma época, né, da primavera de 1948, mais de 500 mil pessoas já tinham sido demitidas de cargos governamentais e recebido suas punições. E essa aqui, né, foi uma breve contextualização do período político e de como essas diferenças, né, de como cada região decidiu agir, tem consequências que a gente vê até hoje. E por isso, né, até hoje a parte ocidental da Alemanha, ela se desenvolveu muito mais e conseguiu se reestruturar, enquanto a parte oriental não conseguiu avançar tanto, porque eles não tinham tantas pessoas, né? Foi muito mais focado na punição do que na reestruturação do país. Mas como os alemães em si lidavam com essa situação? Nos primeiros 20 anos após a guerra, existiam muitos alemães que estavam de forma direta envolvidos com a guerra. E qual que é, então, a melhor forma de você seguir em frente quando algo não dá certo? Que no caso é a Alemanha perder a guerra. É você simplesmente não falar sobre o assunto. Isso mesmo. Não abrir a boca. Então as pessoas simplesmente não falavam sobre o assunto e escondiam que fizeram partes, que foram militares ou que eram apoiadores. Literalmente elas escondiam que fizeram parte desse movimento. Tanto é que existe uma situação muito comum que até hoje acontece e eu vou exemplificar falando exatamente o que aconteceu com o meu rosto. Pra quem não sabe, eu vim pra Alemanha como au pair, eu morei na casa de uma família e isso aqui aconteceu com o meu rosto. O avô dele morreu lá em 2016 aproximadamente e daí o pai dele foi fazer uma reforma na casa. E pra você fazer uma reforma na Alemanha, você precisa primeiro de fazer uma vistoria se tem bombas naquele local, e isso custa bem caro. Mas a situação comum que eu queria dizer é que quando eles chegaram no porão, né, derrubaram ali, né, as paredes para reformar aquele espaço, tinha tipo assim um compartimento oco, né, que foi de fato fechado, simplesmente tampou. E ali naquele local tinham vários diários, tinham fotos, bandeiras do partido nazista, tinha até um uniforme dele que ele usou porque ele foi militar na guerra. E ninguém tinha noção disso. O pai dele não sabia, ele não sabia. E sim, essa situação foi muito comum. E eu diria que até hoje existem pessoas aí descobrindo que seus parentes foram apoiadores do partido e da guerra e de tudo que aconteceu. E foi apenas por volta da década de 1960 que essa população mais jovem, né, que cresceu com a Alemanha destruída e em reconstrução, começou a exigir explicações e saber mais sobre o que de fato tinha acontecido, como que aquilo aconteceu com o país deles, o que aconteceu, por que as coisas estavam assim. E também começaram a exigir, né, dos seus antepassados, dos seus familiares ainda vivos, uma posição. Eles queriam saber se eles tinham participado e eles queriam que os seus familiares que participou reconhecessem que aquilo era errado, que tudo que eles fizeram foi errado. E por volta de 1968, você podia ver várias manifestações dos jovens na rua exigindo por conhecimento. E claro que esses movimentos estudantis, eles eram basicamente na Alemanha Ocidental. E talvez esses movimentos estudantis também tivessem tido outros incentivos para ficarem tão fortes, ganharem tanta força. E nesse mesmo período teve uma epidemia da suástica
que era um pessoal não tão conformado com a situação de ter perdido a guerra e de ainda estar pagando, né, todas as punições em forma monetária e com trabalho forçado. Além dessa epidemia, teve também o julgamento de Eichmann, o julgamento de Frankfurt, Auschwitz, e, por incrível que pareça, nesse mesmo período, teve a eleição de um ex-participante do partido nazista sendo eleito a chanceler. Sim, resumindo, as pessoas que incentivaram, que criaram tudo isso, toda essa situação, estavam soltas, reivindicando poderes, inconformações e ainda sendo eleitas a chanceler, que é tipo uma das maiores posições que você pode ter aqui na estrutura política da Alemanha. E como oposição a tudo isso que estava acontecendo, então houve várias manifestações estudantis reivindicando que tudo isso parasse. E essas manifestações não aconteceram só na Alemanha, teve em vários países da Europa mesmo. E como resultado, entre os anos 70 e 80 passou a ser obrigatório se ensinar sobre a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto nas escolas. Os Estados Unidos criou uma série de TV chamada Holocausto e foi emitida em 1978. E essa série foi uma febre na Alemanha, tipo assim, geral assistiu. E todos esses acontecimentos juntos fizeram as pessoas, a população de uma forma geral, refletir em tudo que aconteceu, a brutalidade que foi essa guerra. E as histórias de quem sobreviveu à guerra também ficaram muito populares na Alemanha. E tudo isso foi gerando um impacto muito grande na sociedade alemã, mudando a mentalidade e incentivando, né, essa busca, esse desejo por saber, por ter conhecimento sobre a verdade e assumir o erro que a Alemanha cometeu, que os seus antepassados cometeram. E também criar uma consciência de que algo tão brutal dessa forma nunca mais poderia acontecer. E todos esses movimentos, né, tanto na escola, foi evoluindo ao ponto de que hoje em dia as pessoas falam abertamente sobre esse assunto. E hoje em dia a política da Alemanha, como eu disse, é de fato assumir essa responsabilidade do que aconteceu e garantir que nada tão brutal, que nenhuma guerra aconteça e seja gerada pela Alemanha. E atualmente é proibido você negar que o Holocausto existiu. Também é proibido fazer qualquer sinal da suástica ou até referência nazista, aquela continência nazista. E além disso, desde então foi se criando vários museus pela Alemanha, pela Polônia, tem o famoso conhecido, né, Auschwitz, e como uma forma de honrar o final das vítimas do Holocausto, várias ruas foram mudadas com nomes de vítimas. Por volta de 1992, o artista alemão Günter Demnig criou o projeto Stolpersteine, e são essas pedras de paralelepípedo, geralmente com uma gravação de ouro, com o nome de uma vítima e a data de nascimento e morte, e o local de nascimento, se for conhecido também. E atualmente já tem mais de 60 mil pedras pela Europa, e só na Alemanha tem por volta de 7 mil dessas pedras. Você não vai encontrar nenhuma estátua que faça referência ao nazismo aqui na Alemanha. Primeiro que desde o começo dessa guerra, né, o próprio Hitler, ele proibia fazer estátuas da pessoa dele. E as que existiram foram todas completamente destruídas, ou por bombas ou pela própria população, tornando esse espaço em ou um parque para as crianças brincarem ou em algo útil para comunidade que morava naquele local, fazendo então uma grande ressignificação daquele espaço. A Alemanha então conseguiu se recuperar e hoje tem uma ótima relação diplomática com Israel e até os dias de hoje paga uma recompensação monetária para as vítimas sobreviventes ou para os seus familiares. E também, como consequência disso, o hino da Alemanha, ele não é cantado inteiro. E agora eu quero contar aqui um resumo de todas as experiências que eu ouvi, né, dos meus colegas de trabalho, do meu namorado e de pessoas que eu conheci e perguntei sobre esse assunto especificamente para fazer o vídeo. Eu perguntei para eles como que isso foi tratado
na escola enquanto eles estavam no ensino médio. O meu namorado, ele tem 45 anos, né? Então ele é lá da década de 70 e alguma coisa, 75, 76, sei lá, 77, enfim, antes de 80, né? Entre esse período de 70 e 80, que foi quando começaram essas revoluções. Então, ele aprendeu sim sobre isso na escola, mas na época que ele estava, né, no ensino médio, as pessoas falavam de uma forma muito superficial, né? Os professores falavam de uma forma muito superficial. Eles não queriam entrar muito a fundo e dar detalhes, até porque nessa época ainda existiam muitas pessoas vivas, né, que participaram ativamente da guerra. E algumas dessas pessoas também se tornaram professores, então não era um assunto ainda muito confortável para essas pessoas falarem sobre esses assuntos. Mas já se era ensinado, né? Era ensinado no ensino médio. E o muro e a queda do Muro de Berlim foi só em 1989, ou seja, o meu namorado ele já era vivo, ele era uma criança, mas ele já era vivo, então ele teve a primeira infância dele nessa Alemanha dividida. Então é completamente entendível como que as pessoas ainda tinham muita resistência em ensinar sobre esse assunto nas escolas. E na época da adolescência dele, Berlim era um grande ícone hippie, era uma coisa que, tipo assim, nossa, todo mundo queria ir para Berlim, para essa cidade que foi dividida, né? Que tinha um muro ali passando por toda Berlim, dividindo a Alemanha. Então era uma coisa muito hippie, assim, todo mundo queria ir para lá, visitar a Alemanha, visitar Berlim, ou até mesmo ir morar em Berlim. Ele acabou nunca indo morar em Berlim, mas ele morava em Hamburgo, o que era muito próximo de Berlim, então ele ia vários finais de semanas aproveitar os finais de semana, as festas em Berlim, todas essas movimentações. Ele participou de várias manifestações dessa época. Eu conversei também com o meu chefe, que é bem mais velho que o meu namorado, né? Ele nasceu ali no final da década de 40 e no caso dele, ele não chegou a ter esse ensino sobre a guerra no ensino médio, e ele foi ter aulas sobre isso quando ele já estava na universidade, e durante a universidade ele também falou que ele participou de todas as manifestações, ele estava lá presente quando o Muro de Berlim caiu, ele foi um dos manifestantes que estava lá, não sei se no dia exatamente, mas todo o significado da queda do Muro de Berlim, de você ir lá, bater o martelo ou bater alguma ferramenta e quebrar um pedaço do Muro de Berlim. Ele fez isso, ele participou dessas manifestações, e ouvir sobre isso de uma pessoa viva que estava aqui, algo que eu aprendi no ensino médio no Brasil. É uma coisa que, sério, gente, me deixa até arrepiada. Tipo, é você literalmente ter contato, é a história em forma viva, sabe? Você ter contato com uma pessoa que estava presente, que participou e tá te contando ali a experiência dele nesse movimento, e que é muito mais, e que vai muito além do que o que a gente aprende no Brasil no ensino médio, né? Que são essas coisas táticas da guerra, quais foram as táticas da Alemanha, como a Alemanha perdeu, enquanto ele aqui viveu as consequências de tudo isso, né? Então é uma coisa muito complexa você parar pra pensar. Mas claro, eu conversei com várias pessoas mais jovens também, tipo da minha idade, ou um pouco mais velhas que eu. E daí todas essas pessoas, né, mais jovens, elas tiveram o ensino médio já falando abertamente sobre o assunto, né? Os professores falavam abertamente sobre o assunto, e daí eu percebi que teve, inclusive até os meus próprios colegas alemães ficaram bem interessados nisso, porque a gente percebeu que teve várias diferenças de como cada escola, cada professor abordou esse assunto. Alguns dos meus colegas de trabalho, né, ou de alemães que eu conversei sobre esse assunto, eles tiveram uma abordagem muito mais no semântico, né, tipo na questão de saber, de focar no holocausto, no sofrimento das vítimas em si, e enquanto teve outras pessoas, né, que estudaram em outras escolas, em outros estados, e que tiveram uma coisa muito mais parecida com o que a gente tem no Brasil, de falar mais sobre as táticas das guerras e não focar tanto assim na experiência do Holocausto, né, no Holocausto em si, em como isso foi, né, para as vítimas.
E teve também as pessoas que eram meio termo, que aprenderam um pouco sobre táticas e aprenderam um pouco sobre o Holocausto, mas todos eles, isso é uma coisa que eu achei muito interessante, que todos eles fizeram excursões para antigos campos do Holocausto. Porque, como eu disse, tem vários lugares viraram museus, né? Tanto aqui dentro da Alemanha quanto fora. Várias dessas pessoas faziam até, tipo, viagem mesmo de ônibus pra longe, pra dormir fora, pra ir pra Auschwitz, pra ficar, né, uns dias ali na Polônia e visitar esse museu. E além de você já sentir a consequência que a guerra te trouxe pra sua vida, porque muitas dos jovens nem tanto, eles já cresceram numa Alemanha mais estruturada e tudo mais, mas dessas pessoas mais velhas, intermediárias, assim, além de você sentir toda essa consequência que a guerra trouxe pra sua vida, você ainda ia lá nos museus e você ainda sentia mais ainda um pouco da dor que aquelas pessoas, né, que as vítimas tiveram, porque realmente foi uma coisa muito brutal. Então, fica a reflexão e a Alemanha com certeza aprendeu a sua lição. A Alemanha nunca mais vai gerar uma guerra que ela vai iniciar, pelo menos não guerra física, né, dessa forma brutal como foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E essa foi a reflexão que eu quis trazer pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz essa pesquisa com muito carinho, com muita dedicação. Eu realmente conversei com várias pessoas pra trazer uma coisa mais completa da experiência pessoal de cada um deles. Novamente, não se esqueçam de deixar o like se você achou esse vídeo interessante e deixa aqui o seu comentário se você já visitou algum campo de concentração, como que foi pra você, se você tem interesse de conhecer um. E todos esses comentários pra mim é muito importante, cada um deles, porque isso ajuda o YouTube a reconhecer que esse vídeo de fato é relevante pra você e a entregar esse conteúdo pra muitas mais pessoas. E por hoje é isso, gente. Tchau, até a próxima!